2019 está terminando e você tem duas escolhas que só dependem de você. Você pode entrar no ano de 2020 da mesma forma que 2019 e você vai ser bombardeado de conteúdos aleatórios na internet. Você vai tentar acompanhar de longe as polêmicas do cenário político, cultural que vão acontecer. Você então dirá que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, é a mídia. E vai chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e se perguntar: o que eu fiz pela cultura, pela mídia e principalmente, o que eu fiz pela minha educação? Eu conheci mais sobre a história do meu país, sobre o mundo que me cerca. Eu aprimorei as minhas virtudes, me tornei um ser humano mais justo, mais sábio. Eu conheço mais a origem das ideias que eu acredito que eu tenho. Eu estou mais perto de saber quem eu sou. Ou você pode escolher começar o ano como milhares de pessoas já fizeram e, no lugar do conteúdo aleatório, receber periodicamente e com itinerário pensado cursos, debates, documentários, podcasts e entrevistas com grandes autoridades intelectuais. Ao invés de acompanhar de longe as polêmicas que irão surgir no cenário político e cultural, poderá acompanhar de perto, entendendo as nuances e diferentes pontos de vista sobre o que está acontecendo. No lugar de reclamar que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, poderá participar ativamente de um grupo que financia a melhoria dessas áreas, que possibilita que esse conteúdo chegue nas escolas, na mídia e na casa de mais de 17 milhões de pessoas. E então, você poderá chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e perceber que você ajudou a tornar o Brasil um país melhor, que você conhece e entende mais a sua história, a origem das suas ideias, a arte que você aprecia, os valores que você preza e quem você realmente é. A gente sabe que esse é o momento para tomar esse tipo de decisão e para facilitar a sua vida nós estamos ofertando exclusivamente até o final dessa semana 30% de desconto para você se tornar membro assinante da Brasil Paralelo. São mais de R$150 de desconto para você ter acesso a esse universo de conteúdo e financiar o impacto de milhões de brasileiros em 2020. Contamos com a sua escolha. Olá! Conforme nós conversamos até agora, a música foi caminhando através do tempo, manifestando a beleza de diversos modos. No período barroco, a música se atinha a uma estrutura rítmica muito sólida. Quando o compositor marcava o tempo, a batida de tempo dessa obra, ele mantinha de modo permanente e constante essa mesma batida até o final. O ritmo era bastante marcado e fixo. A harmonia da obra, a conjunção dos sons, a análise toda que Bach havia feito de quais notas combinam com quais notas, o que seria um modo maior, o que seria um modo menor, tudo muito claro, tudo muito preciso, era o nosso foco. Em cima da harmonia, da valorização da combinação dos sons, esse som, esse. A harmonia, a junção dos acordes, a sonoridade da obra, que era o foco principal desse momento barroco, ganhou essas ornamentações. Cropetos, mordentes, trinados, enfim. E a estrutura melódica, a melodia da obra, ficou de certa forma num segundo plano. A preocupação, no período barroco, era uma preocupação harmônica, dado ter sido essa grande descoberta desse momento. A música modal, aquela música praticada desde a antiga Grécia e que se propagou por todo o Renascimento, por todo o humanismo, havia encontrado no barroco uma outra proposta, que era a música tonal, conforme nós já combinamos e já conversamos. Então veja, no barroco nós temos uma textura sonora. A gente vê que pelas estruturas propostas no barroco, fica muito difícil para o ouvinte entender qual é a linha melódica da obra. Ele faz experimentações sobre a harmonia, como nós vimos. Por exemplo, isso aqui é um acorde de Dó maior, Lá menor, Ré maior, com sétima,
Sol maior. Eu acredito que todos vocês, ao ouvirem essa proposta harmônica que eu estou fazendo agora, estão pensando na Ave Maria, na melodia da Ave Maria de Gounod. Mas esse é um prelúdio de Bach. Em nenhum momento Bach pensou na linha melódica que é o que nós conhecemos. A linha melódica proposta por Gounod, muitos anos depois, não estava na proposta de Bach. Bach, no Barroco, só queria fazer uma experimentação harmônica, a combinação dos sons. Nós passamos depois para o classicismo. No classicismo, a proposta é resgatar a simplicidade. A beleza está na simplicidade. Então, para resgatar essa simplicidade, vamos tirar, na medida do possível, todo o rococó barroco, toda a ornamentação. Se, por exemplo, eu vou tocar alguma obra dessa forma, eu não vou mais tocar. Eu vou tocar. Eu vou retirar. Não há necessidade disso. Ou no classicismo seria... Não, isso é barroco. E resgatar a linha melódica. É no período do classicismo, com Mozart, como citava, com Haydn, que começam a surgir melodias que são sublimes, sublimes. Comentava com vocês a melodia, por exemplo, do segundo movimento do concerto número 21, Dó maior, o 467. Eu estou fazendo uma adaptação porque essa obra é uma obra para piano e orquestra. Então, essa parte aqui de baixo, a orquestra que teria que estar fazendo. Eu estou fazendo uma simulação aqui para que vocês entendam essa linha melódica. É sublime isso. E é simples. Então, essa é a proposta do classicismo. No romantismo, dentro dessas três bases da música, como nós falávamos, a melodia, a harmonia e o ritmo. O que o romantismo propõe é valorizar a linha melódica, expondo os sentimentos humanos no seu clímax, seu máximo. A melodia das composições do período romântico visam resgatar o êxtase amoroso, a tristeza dilacerante, a alegria contagiante, através da linha melódica. A estrutura harmônica continua a mesma. As estruturas harmônicas propostas por Bach. Há sons que não combinam com outros sons. Isso é física, são as frequências. Se eu pego, por exemplo, 440 Hz, que é o Lá central, se eu faço isso, isso é um som consonante. Agora, se eu fizer, isso é um som dissonante. As notas envolvidas aqui não é a proposta romântica. O romantismo não quer mexer na estrutura harmônica, mas isso sim, rompe de uma maneira bastante verdadeira e muito clara a estrutura rítmica do tempo. Não há mais um tempo regular. No Barroco, por exemplo, vejam, o ritmo é muito marcado, o tempo é muito marcado. No classicismo, vocês podem perceber que agora vai começar a surgir uma linha melódica, uma melodia, mas dentro de uma estrutura de tempo rítmica muito constante também. Mozart.
eu posso cantar. Veja, mas tudo isso que eu não podia fazer no período do Barroco, me cantem isso, impossível. A proposta no Barroco não é a melodia. No classicismo, a melodia surge. No romantismo, essa melodia, ela se mantém nesse êxtase romântico sem nenhuma regularidade de tempo. Por exemplo, vejam que aqui o que eu estou propondo é uma linha melódica. E o tempo não está... Se eu tocasse essa obra nos moldes barrocos, nos moldes clássicos, teria que ser... Pá, pá, pá. E não é assim que a gente interpreta. Os noturnos, por exemplo, de Chopin. Segunda parte. Eu tenho uma liberdade de tempo, de ritmo total. Isso a gente vê nas mais variadas obras. Se a gente pega, por exemplo, obras de Liszt, um noturno de Liszt agora. Se eu pego um outro compositor germânico, Schumann, vocês percebam que o tempo ele flui, eu acelero, eu desacelero, é aí que começam a surgir na música, nas partituras, as indicações dos compositores, acelerando, retardando, esforçando, para sugerir para o intérprete aquilo que o compositor gostaria que se fizesse. Essas indicações em partituras do período barroco e clássico não existem, ok? E dentro dessa sequência das transformações que a proposta da beleza foi criando, foi nos oferecendo dentro da linha do tempo, nós chegamos no modernismo. A gente começa a perceber que alguns compositores românticos, que nós chamamos de compositores tardios, eles começam a fazer uma proposta
Dentro dessa possibilidade de melodia, harmonia e ritmo, melodia, harmonia e ritmo, o que sobra para os românticos tardios explorarem? A melodia não, porque é justamente através da melodia que eles vão poder eclodir todo o sentimento humano. A estrutura rítmica já não seguiam, né? Os românticos já não seguiam, portanto os românticos tardios também não. Sobra a sagrada regra harmônica criada por Bach. Então, quando eu tenho esse acorde, por exemplo, de Ré bemol maior, há algo que eu possa explorar de alguma forma? Se eu fizesse coloco essa nota levemente dissonante, será que isso funcionaria? Então veja, a gente começa a ter compositores como Rachmaninoff, como Scriabin, que começam a explorar isso. Característica interessante de Rachmaninoff, que divido com vocês, ele tem muitas obras. É um compositor que sofreu muito na infância, o pai era militar, e por motivos econômicos, né, dificuldades, eles tiveram que se mudar de cidade. A mãe de Rachmaninoff não queria se mudar de cidade, mas acabaram se mudando. E nessa nova cidade, por motivos mil, eu estou encurtando a história, a irmãzinha de Rachmaninoff veio a falecer. A mãe culpou o pai pela morte da filha, dado que ela não queria mudar-se de cidade. Enfim, uma pessoa sofrida. E foi criado pela tia. A tia o estimulou muito, a avó também. Até que o enviaram para Moscou. E ele estudou no Conservatório de Moscou. Lá no conservatório, houve uma pessoa que identificou o talento de Rachmaninoff. Quem foi essa pessoa? Tchaikovsky. E começou a investir em Rachmaninoff. Mas aconteceu, e investiu mesmo. Há composições de Rachmaninoff que são... Uma das que me tocam muito é a elegia. Por exemplo, essa daqui. É uma viagem
A seleção de prelúdios dele, de Etude Tableau, são maravilhosos. Mas tudo isso que nós conhecemos hoje, nós conhecemos graças a um amigo de Rachmaninoff, o Dr. Nicholas Dahl. O que aconteceu? Rachmaninoff, muito jovem, com 19 anos de idade, resolveu compor uma sinfonia. A Sinfonia número 1. Uma sinfonia muito boa, né? Para quem quiser conhecer, dá para entrar nas redes sociais, no YouTube, vocês podem assistir várias versões. É uma obra muito interessante. Só que na estreia dessa obra, infelizmente, o maestro estava bêbado. A orquestra não havia praticado, tocou de modo nefasto. A crítica, não preciso nem dizer, foi impiedosa. E isso fez com que o compositor, Rachmaninoff, mergulhasse numa profunda depressão, uma desmotivação, desânimo, até tal ponto que essa depressão virou até levemente orgânica. Não só anímica, psicológica, mas também orgânica. E ele resolveu largar a música. Eu imagino que não... Bom, se vocês buscarem o que a crítica disse sobre essa estreia, vocês vão perceber que eu até acho que ele teve motivos para tomar essa decisão de largar a música. O que teria sido um grande engano, um grande erro. E graças a esse amigo, o Dr. Nicholas Dahl, que pediu para que Rachmaninoff fosse para a Itália. A Itália é desses países que inspira qualquer pessoa a se recuperar de qualquer crise que possua, né? País maravilhoso. Rachmaninoff obedeceu, foi até a Itália, passou meses por lá e na volta, com um tratamento até um pouco hipnótico, enfim, o Nicholas Dahl, o doutor, disse: você agora vai voltar a compor. Ele falou: não vou compor, você vai compor, componha. E ele resolveu compor um concerto para piano, que é o Concerto para Piano e Orquestra número 2, em Dó menor, Opus 18. E esse concerto se transformou no concerto mais tocado em todas as salas de concerto do mundo inteiro, porque ele não conta uma obra criada com recursos de conhecimento musical, mas Rachmaninoff retrata nesse concerto o que aconteceu na própria vida dele. Como todo russo tem essa paixão por sinos, por badaladas, para quem tiver a chance de ir até a Rússia, Moscou, há muitas igrejas e muito sino tocando, enfim. Ele começou esse concerto com 8 badaladas. Badaladas que a partitura traz, na primeira badalada, como inscrição, pianíssimo, ou seja, quase nada de som emitido pelo piano, e a última, fortíssimo, estrepitoso. Eu já vi em algumas versões, eu acho isso desnecessário. O solista, o pianista que faz a parte do solo dessa obra, ele começa praticamente encurvado e antes da última badalada, do último acorde, ele está de pé, praticamente esmurrando o piano. Acho que isso não se faz necessário. A gente pode conseguir força através da musculatura, né? Mas o concerto começa assim. E aí, em cima dessa composição, dessa harmonia sonora que o piano faz, a orquestra faz o tema. Um tema maravilhoso, o primeiro movimento. Enfim, mas o que foi impressionante foi a aceitação das pessoas por essa obra, com melodias cada vez mais contundentes, mais envolventes, mais extasiantes no próprio primeiro movimento.
Enfim, o terceiro movimento enfim, eu não preciso nem dizer, isso é simplesmente o piano, imagine tudo isso com uma orquestra. É difícil colocar em palavras. Agora eu estou me lembrando de Victor Hugo, que dizia que a música expressa o que as palavras não conseguem e o que não pode deixar de ser dito. Bom, resultado, estrondoso sucesso, enorme sucesso. E quando ele compôs essa obra, o que ele justamente queria mostrar para as pessoas é que depressão, desmotivação, desânimo, não vai dar certo, a minha vida não dá certo, já tentei e não consegui, acabou tudo isso, vamos olhar para frente, acabou, isso é passado. Nessa obra, ele conta a história dele. Esse último acorde aqui ele disse, acabou. Acabou. Aí tudo que vem por diante é um extravasamento de tudo aquilo que ele viveu. As emoções que ele passava, as dores. E tanto é que é uma história, uma biografia, que quando ele acaba a obra, como os pintores assinam o nome, ele assinou o nome dele. Pena que não dá para simular a orquestra. O piano faz no final isso. A obra acaba assim. O que é isso? Rachmaninoff. Ele assinou o nome dele. É incrível. O sucesso foi tão estrondoso que ele disse, então agora eu vou fazer um terceiro concerto, um concerto número 3, onde eu vou musicalmente mostrar para as pessoas o que é a depressão, o que é a desmotivação, o que é um estado de letargia, de desmotivação, de desânimo. Essa obra, o concerto número 3, é considerado o concerto mais difícil escrito para piano. É muita nota, a parte do piano é extremamente difícil, muito difícil. Né? É que é muito difícil mesmo. Né? E a parte da orquestra é tão complicada quanto o piano. E o pior de tudo é a junção dos dois. Né? Eu me lembro que toquei esse concerto algumas vezes, em turnês, enfim. E depois que você toca uma vez, 2, 3, 4, 8, 10 vezes, chega uma hora que você já sabe onde estão os problemas. Né? Ali vai acontecer um atraso, aqui o piano, enfim. Mas na primeira vez que toquei a obra, toda a estreia, você tem uma certa insegurança natural, embora você esteja preparado, claro. Mas foram muitos ensaios. Normalmente, para uma apresentação, a gente gasta 2 ensaios no máximo. Assim, cada ensaio de 1 hora, 1 hora. Com 2 horas, para essa obra, o maestro pediu para que eu tivesse em todos os ensaios a semana inteira. Graças a Deus deu muito certo, foi um êxito, foi impressionante. Foi uma das poucas vezes em que esse concerto nunca tinha sido tocado nessa cidade, com uma orquestra sinfônica importante aqui no país, mas nunca havia sido tocado. E nós, pianistas, antes de abrir o portão para a plateia, para o público entrar, eu normalmente chego e repasso alguma coisa, aquela coisa para conversar um pouquinho com o piano e dizer assim, daqui a pouco eu estou aqui, não vai dar para trás, hein? Não, estamos juntos, aquela coisa, né? E eu estava ainda repassando e abriram incorretamente os portões para que a plateia entrasse. Né? A bilheteria foi aberta, as portas foram abertas e eu vi, pelo menos, era um teatro grande, cabem pelo menos umas 2.500 pessoas, para mais.
e eu vi umas 300 pessoas entrando correndo para poder pegar o melhor lugar ali na frente, para ver o solista, que no caso, naquele dia era eu, né, indo para o abate. A gente quer ver pão e circo, as pessoas gostam de ver pulando, suado, acabado, enfim, né? E é um concerto impressionante, inclusive foi feito um filme sobre essa obra, o concerto número 3, chamado Shine, em português Brilhante. Vale a pena assistir. Inclusive, o ator que fez o papel do pianista retrata uma história real. Um pianista australiano ganhou o Oscar de melhor ator pela interpretação dele como sendo esse pianista australiano, que acho que ainda está vivo, David Helfgott. Eu acredito que ele ainda esteja vivo, já com bastante idade bastante avançada. E esse concerto é tão... Ele também acaba como o 2, né? O 2 acaba. E o número 3 acaba. É mais ou menos assim. Rachmaninoff, é a mesma assinatura. São as duas únicas obras que ele acabou assim. E ele dizia para as pessoas que quisessem tocar o terceiro concerto de Rachmaninoff, ele dizia, toquem como se fosse a última vez. E essa é a inspiração que a gente tem, qualquer pianista tem, antes de entrar no palco para tocar essa obra. O tema do primeiro movimento no terceiro movimento, inclusive, Rachmaninoff comentou num escrito pessoal que ele se via nesses momentos de alucinação, de depressão, de desmotivação, enfim, perseguido por cavalos, né? E toda a parte final do concerto simula com as caixas, vocês teriam que ouvir, né? E o piano e a orquestra inteira. Bom, é desses concertos que quando você acaba, eu me lembro dessa vez que foi, acho que uma das poucas vezes, a única, que quando eu acabei e fez a Rachmaninoff, eu senti um grito e uma onda de pressão, realmente, que a gente estuda em física, vindo para cima. Eu levantei. É uma coisa um pouco estranha, parece ser estranho que eu estou falando, mas é real. As pessoas ficaram alucinadas. Eu vi a gente gritando, gente subindo na cadeira. Uma coisa que... Então, toda vez que alguém fala de alguma apresentação, alguma programação, qual que é o programa que vai ser feito? Vai ser feito o segundo concerto de Rachmaninoff, concerto número 2. Todo mundo faz aquela cara de, eu preciso ir. E quando a programação diz, é o concerto número 3, as pessoas falam, eu preciso ir. Vai pegar fogo, ali o teto vai cair, alguma coisa vai acontecer. Rachmaninoff está enterrado no cemitério lá em Nova York. Infelizmente faleceu com 70 anos, 1873, 1943. Ele faleceu em Beverly Hills, fugiu do regime soviético, né? E faleceu por um câncer tardiamente detectado. Está enterrado ali bem pertinho em Nova York. Vale a pena, conheçam. Então vejam, essa melodia que vocês conhecem, ela está repleta de propostas que já são de romantismo tardio, a exploração da linha harmônica. Então quando eu faço, eu já não estou mais em, que seria Ré bemol maior. Vocês percebam que há algo que sai um pouquinho do que seria o legítimo Ré bemol maior.
esse acorde. Essas duas notas, elas harmonicamente não combinam. E isso está na estrutura dessa obra. Então vejam. Isso é dissonante. E Rachmaninoff, que é o autor dessa obra, explora isso. E fica maravilhoso. Então, a gente percebe que a beleza, ela está propondo, parece que um novo caminho. Como nós conversávamos, a música ela é viva e as descobertas vão acontecendo. E a beleza ela diz para nós, réis mortais, olha, existe coisa que vocês não estão percebendo e muito mais que ainda está por vir. Então tentem explorar a linha harmônica, rompendo ela, mas não totalmente. Não comecem a fazer. Não façam isso. Mas nós, homens, desobedecemos. Há muita obra que hoje, como a gente vai ver, já num período que, na minha opinião, é de absoluta decadência, porque a obra de arte, ela tem como finalidade, não simplesmente, no meu ponto de vista, mostrar a realidade torpe e crua das coisas, que não nos dignifica, que não nos eleva, que não nos leva à transcendência, que não nos joga para cima. Pelo contrário, ela mostra uma crueza que não enriquece, pelo contrário, ela denigre o ser humano, ela nos entorpece muitas vezes. Né? Obra de arte, para mim, que mexe com um lado instintivo, ou um lado que não nos leva a ver a beleza, mas simplesmente a manifestação crua de uma realidade doentia e muito esquisita, estranha, ela não deveria ser classificada como uma obra de arte. Embora eu esteja atravessando o limite do politicamente correto, esses dias, entrando no museu, havia um vaso sanitário com uma pá de cimento em cima e chapiscada todinha com tinta azul. Eu não consigo entender, eu pessoalmente não consigo entender o que está por detrás disso. Né? Aí há os entendidos de plantão que dizem, veja, o respingo azul são manifestações do céu e da esperança que existe no horizonte. Eu falo, menos, né? Vamos botar o pé no chão. Né? Na música isso também chegou a acontecer. Já dando um passo até o final, para depois nós nos localizarmos no modernismo, propriamente dito, hoje a música, por exemplo, aleatória, né, propõe, como aconteceu em Nova York, uma pessoa colocou um piano de cauda no meio da rua, na Quinta Avenida, com um aquário, desenhou no aquário um pentagrama, aquelas 5 linhas, a pauta musical, e encheu esse aquário de peixes. E os peixes iam nadando dentro do aquário. E em função de onde o pianista via o peixe passando em cima do pentagrama, o peixe definia qual era a nota que deveria ser tocada naquele momento. Bom, já dá para intuir o que deve ter saído aquilo. Grandes aplausos. Enfim, quem que estava aplaudindo isso? Por que estava aplaudindo isso? Qual que é a proposta disso? Enfim, a gente pode chegar nesses limites. Como chegamos? Né? Mas, como a virtude está no meio, vamos tentar explorar essas regras harmônicas de uma forma salutar, de uma forma interessante, para que elas enriqueçam e nos despertem para um algo maior e mais potente que ainda está por vir e que nós ainda não descobrimos. Essa é a proposta do modernismo. Então veja, a escala que nós todos usamos dentro da estrutura harmônica, a sucessão de notas, dentro dessa estrutura harmônica criada por Bach, de 7 sons,
O modernismo resolveu criar uma escala de 6 sons. Algo diferente, legal, que seria... Outra vez, ao invés de 7 sons, o que eu faço são 6 sons. Quem foram os gênios que descobriram isso e tentaram explorar essa nova estrutura de 6 sons? Uma escala hexafônica. Debussy, Claude Debussy, na França. E a gente até percebe que o som é bem parisiense, né? É um som que propõe uma estrutura que abre uma porta enorme para uma leitura impressionista da música. A música, ela não mais revela as emoções de modo até cru, como muitas obras românticas propunham. Está claro que o compositor mais ou menos queria contar quando ele escreve isso. Mas não fica tão claro, usando não uma escala de 7 sons, mas de 6, a hexafônica, quando eu faço algo assim. Vocês percebam? Há uma beleza aqui, há algo de impressionismo, que a gente vai perceber também em outras manifestações artísticas, como na pintura. Eu nunca me esqueço de um quadro de Degas, maravilhoso, que se você se aproxima do quadro, você só vê pinceladas, das cores as mais diversas. Mas quando você ganha perspectiva, quando você ganha distância e olha esse quadro, é um pôr do sol. Um pôr do sol maravilhoso, né? E isso é o próprio do impressionismo. Debussy foi o compositor que abriu, dentro desse grande quadro da trajetória da música, na sua linha do tempo, na história, a proposta da escala hexafônica com sons expressionistas e impressionistas. Veja. A beleza aqui, o nome dessa obra, Clair de Lune. Quando você olha para a lua, uma noite dessas tranquilas, onde você tem uma lua cheia, você pode perfeitamente ver isso.
E essa é a proposta do modernismo. Então veja, a grande sacada do modernismo foi fazer uma ruptura na estrutura harmônica, montando uma escala não mais de 7 notas, mas de 6. Mas veja, essa ruptura ela pode dar alguns passos cada vez mais para frente, né? E cada vez mais, até chegar onde a gente vê a música dodecafônica, a música eletrônica. Existem muitas propostas que são propostas, né? Mas que eu pessoalmente, embora esteja totalmente aberto, tenho restrições, porque não me convenceu, não me convence. Compositores, por exemplo, que resolveram fazer uma espécie de burla, né? Compositores russos, no caso, né? Shostakovich, por exemplo. Burla o regime soviético, burla a vida, uma gozação diante de si próprio, dá um pouco de risada de si mesmo. Então, o tom de humor e o tom cômico da obra é bastante interessante, mas vocês vão perceber que a estrutura harmônica é completamente rompida, porque ele começa uma obra em Dó maior, passa para Fá maior, passa para Lá bemol maior, passa para Mi maior. É como se ele não soubesse onde ele está. E o que é incrível, sabe o que ele faz? Ele mantém uma estrutura rítmica bem firme, como se fosse uma espécie assim, olha, existiu o barroco e existiu um classicismo em algum momento da nossa história. Vejam só, por exemplo, esse prelúdio de Shostakovich. É aqui que chega o modernismo. E é aqui que nós estamos, junto com propostas as mais diferentes, né? Para que a gente possa continuar explorando o que é essa maravilha da música. Essa evolução acontece em muitas vertentes na música. Não só na estrutura da música em si, no corpo da música, a melodia, a harmonia e o ritmo, mas também na forma como ela se apresenta. Por exemplo, eu posso fazer música, uma única pessoa, no palco, 2 pessoas, um duo, um trio, um quarteto, um quinteto. Essa estrutura de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas foi a estrutura que, na época dos mecenas, na época das pessoas que financiavam as obras de arte, as apresentações musicais, essa estrutura de 4, 5 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas, era a estrutura que era utilizada. Por quê? Porque os concertos aconteciam na casa dessas pessoas. Não existia um teatro, não existia bilheteria, não existia ingresso rápido, ticket for fun, não existia nada disso. Isso veio muito tempo depois, quando algumas pessoas perceberam que essas apresentações poderiam render, ter um retorno econômico, mas aconteciam na casa das pessoas. E tudo dependia do tamanho da casa das pessoas, né? Então, normalmente, as casas possuíam uma sala que era a sala de música. Quem for, por exemplo, no Museu Imperial, para falar do nosso Brasil um pouco, em Petrópolis, vai perceber que entrando é muito interessante, aconselho vivamente a visita. Você vai até o final da casa, na parte de trás, dando para os jardins, há uma sala bastante ampla, onde vários instrumentos musicais estão lá, os instrumentos utilizados pela família real aqui no Brasil. Mas ali aconteciam apresentações musicais, artistas eram convidados. Obviamente, eu não poderia fazer uma sinfonia de Mahler, um compositor austríaco, dentro, né, daquela sala, porque a sala não tem tamanho para comportar uma orquestra, para interpretar uma sinfonia de Mahler, impossível.
Então é interessante ver que nessa época havia muito o que nós chamamos de música de câmara. Por que música de câmara? O que significa câmara? Significa sala. Às vezes eu achei interessante que as pessoas fazem dos termos musicais grandes monstros, né? Não, tem orquestra de câmara, o que é? Eu não sei nada de música clássica. Não, uma orquestra de câmara é uma orquestra que cabe dentro de uma sala. Quantas pessoas fazem parte de uma orquestra de câmara? Não sei, 15 pessoas, 16, 20, eu acho que ainda nós podemos chamar de orquestra de câmara. Tudo vai depender do tamanho da câmara, da sala, da pessoa que vai receber essa apresentação. Então veja, na época de Mozart, a música que era fabricada era música de câmara. Os concertos que Mozart fez para piano, quando são interpretados inclusive hoje, qual é o número de pessoas que fica no palco? Além do piano, que não era o piano na época. Hein? A gente sabe que o piano, a invenção do piano aconteceu numa época, Mozart é um pouquinho posterior, mas o piano, a fabricação ainda não era comum, né? As pessoas não tinham um piano assim, então ainda se utilizava o cravo na época, que é um instrumento um pouquinho menor. E mais quantas pessoas no palco? 20. Quer dizer, com 30 pessoas, com 25, 30 pessoas, eu executo um concerto de Mozart. Mas com 25, 30 pessoas, eu não consigo executar um concerto de Tchaikovsky, que é um compositor romântico. Porque o que aconteceu durante essa linha do tempo na música, no que se refere, por exemplo, às orquestras? O que é mais fácil para você dar vazão aos seus sentimentos? Bastante gente, bastante som, ou menos pessoas e pouco som? Obviamente, a primeira opção. Então, o que acabou acontecendo é que as orquestras começaram a engordar, né? E elas tiveram, com Beethoven, que nós falávamos, que foi o marco para o início do romantismo na música, um upgrade incrível, subiu um degrau. A orquestra, antes de Beethoven e depois de Beethoven, elas são diferentes. Beethoven começou a pedir mais músicos e começou a pedir instrumentos de percussão, os tímpanos, os pratos, enfim, que na época de Mozart não eram utilizados. O segundo upgrade aconteceu com Wagner, com Richard Wagner. As óperas de Wagner e as obras de Wagner pediram uma orquestra ainda maior. E a gente pode chegar a limites, por exemplo, como Mahler comentava, né, Gustav Mahler, a Sinfonia dos Mil. São 1000 pessoas no palco. 1000 pessoas. Sabem o que é isso? 1000 músicos da orquestra e o coro, porque é uma sinfonia, uma obra que envolve um coro. Isso era impensável na época de Mozart. Havia obras para orquestra e para coro na época de Mozart, sim, mas não com essa quantidade absurda de pessoas, né? Ainda sobre as orquestras, colocando alguns conceitos, qual a diferença entre orquestra sinfônica e orquestra filarmônica? Como o próprio nome diz, philos, que é philos, é amigo. Então, uma orquestra filarmônica é aquela que é feita por amigos, por pessoas que querem apoiar, pessoas que querem incentivar a cultura, a música. Então, há famílias inteiras que apoiam a orquestra, ajudando economicamente. São filarmônicas. E o que são as orquestras sinfônicas? São aquelas que são vinculadas a uma organização estatal. Então, por exemplo, a Orquestra Sinfônica do Paraná, para dar um exemplo, ela recebe a verba de quem? Do governo do estado do Paraná. Ela pertence a quem? Ao governo do estado do Paraná. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo pertence a quem? Ao estado de São Paulo. É uma instituição estatal. E, infelizmente, não deveria ser assim em nenhum lugar do mundo. Normalmente, quando a gente depende da boa vontade política das pessoas, o investimento que é feito na cultura sempre é reduzido. É muito triste ver que muitos governantes entendem cultura como despesa. E cultura não é despesa. Cultura é investimento. A gente vê que em várias cidades do mundo, as pessoas se transformaram, os gregos, volto a dizer, já tinham percebido isso. Quando é investimento,
na cultura verdadeira. Eu me lembro, em Londres, andando no metrô de Londres, comecei a ouvir o segundo concerto de Chopin em alto e bom tom, né, dentro das escadarias. Eu falei, será que tem alguém tocando aqui? Aí, para tirar minha dúvida, me aproximei de um guarda e perguntei. Ele falou, não, a gente está colocando propositalmente música de concerto. Hoje o dia todo vai ser dedicado a Chopin, porque a gente percebeu que depois que a gente começou a utilizar esse recurso da música de concerto, começaram a pichar menos o metrô, não estão jogando mais papel no chão, o vandalismo diminuiu, a própria educação das pessoas, como elas se tratam dentro, é que muda. E eu não entendo por que demora tanto tempo para que quem pode proporcionar isso para as pessoas seja tão lento em proporcionar. Então, o que acontece com as orquestras sinfônicas? Normalmente, elas não são tão potentes e fortes como as filarmônicas. Quem não conhece uma filarmônica de Berlim? Quem não conhece uma filarmônica de Nova York? Quem não conhece uma filarmônica de Londres? Filarmônica de Viena? São todas filarmônicas. Viena possui uma orquestra sinfônica. Sim, a Orquestra Sinfônica de Viena, mas a conhecida é a filarmônica. Então, espero ter esclarecido a diferença entre uma e outra. Depois, a música, ela é ampla, né? A possibilidade de criação musical é infinita, a música é infinita como o universo. Então, vale todo tipo de iniciativa, né? Dentro da estrutura, com orquestra, nós chamamos de estrutura sinfônica. Toda vez que existe uma orquestra, a gente chama de sinfônico. Dentro da estrutura sinfônica, existem muitas obras escritas para orquestra. Algumas delas, que são as mais famosas, chamam-se sinfonias. O que é uma sinfonia? É uma obra para ser interpretada por uma orquestra. Sempre. Se você tem uma sinfonia, o intérprete é uma orquestra. Até porque o próprio nome sugere isso. Sinfonos. Fonos, som. Fonos. Sim, combinação. Sintonia. Duas pessoas que têm sintonia, elas têm um tônus de sim. Sinfonia, fonos, sim. É uma combinação harmoniosa de sons. Para haver uma combinação harmoniosa de sons, eu preciso de muitos sons e pessoas diversas. Viva a diversidade. Mas sempre em consonância, em sinfonia, em atitude sinfônica. Então, uma sinfonia é uma obra para ser tocada por uma orquestra. Normalmente, ela possui partes. Uma sinfonia é uma história tão longa que o compositor quer contar que uma única parte não é suficiente. Então, nós dividimos normalmente as sinfonias em 4 partes. Foi uma regra que foi inventada em música. Você quer fazer uma sinfonia? Conta a tua história em 4 episódios, 4 partes. Nós chamamos em música essas partes de movimentos. 4 movimentos. Agora, vamos supor que a orquestra, ela quer tocar uma obra, mas ela quer convidar um outro músico que não pertence à orquestra, que não faz parte daquele corpo sinfônico, um convidado, solo, um solista, que pode ser um pianista, que pode ser um violinista, que pode ser um violoncelista, qualquer músico que execute qualquer instrumento. Quer convidar esse músico para fazer uma obra junto com a orquestra, como um convidado especial. Aí, essa obra, feita pela orquestra, junto com esse convidado, chama-se concerto. Isso é um concerto. E é interessante que a palavra concertare, no italiano, concertare, ou no castelhano, concertazione, e em português essa palavra também existe, mas as pessoas não utilizam. Como que eu faço para concertar essas duas... Concertar com C, hein? Não concertar com S. Concertar com C. Como que eu faço para concertar essas duas opiniões tão diversas? Essas pessoas pensam tão diferente. O que a gente pode fazer para concertar essas duas pessoas? Concertar com C. Significa o quê? Unir, aproximar, colocar duas ideias diversas em conjunção, em concertação, concertare. Isso é um concerto em música. Por quê? Porque a orquestra vai fazer uma melodia,
aquele convidado vai fazer uma outra, e essas duas coisas têm que combinar, têm que se unir, têm que se consertar para produzir o efeito esperado. Existem concertos, no meu caso, eu só executo concertos para piano e orquestra. Por exemplo, o concerto para piano e orquestra, número 1, é uma obra, portanto, que é feita para piano e para uma orquestra. É aquela em que as trompas iniciam, eu vou fazer o som das trompas aqui. E aí toda a orquestra, novamente as trompas. Toda a orquestra, novamente as trompas. Toda a orquestra. E aí entro eu. Bom, Álvaro, o que você está fazendo aqui não tem melodia nenhuma? Obviamente não, porque a melodia está sendo feita nesse momento pela orquestra. Isso é uma concertação. E logo depois, se você conhece essa obra, fica a sugestão, concerto número 1, para piano e orquestra, de Tchaikovsky, compositor russo. Logo depois, a orquestra troca de posição comigo. Eles começam a fazer a base e eu faço a linha melódica. Acho que muitos de vocês já ouviram essa obra. Isso é um concerto. Então veja, eu espero que essa nossa conversa tenha rendido uma abertura na alma de vocês. Mas uma abertura assim, enorme. Que vocês não tenham nenhum tipo de prevenção, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de resguardo com relação a se jogar com um freio de mão, assim, baixo mesmo, né? Diante dessa proposta maravilhosa que pode transformar vocês, né? Existem muitos mitos, balelas, mentiras que circulam. Por exemplo, muita gente, eu acho que é um fluxo, eu não sei, dessa coisa que acontece no mundo inteiro, no Brasil também está acontecendo, de existe o clube da bolinha e o clube do Luluzinho. Depois existe o rico, existe o pobre, existe o inteligente, existe o burro, existe o bonito, existe o feio, existe o poderoso, existe o... tudo, existe o norte, existe o sul. Eu não sei porque existe a música clássica, a música de concerto e a música popular. Mentira isso. Nós falávamos no começo que a música é uma linguagem, é um substantivo. Música é música, ponto final, não cabe adjetivo. Existe música boa e música ruim. Agora, claro, a música popular é a música do povo. Música popular é a música do povo. Então você tem que ver o que o povo ouve. E o que o povo ouve é o que nós chamamos de música popular. Se você for na Áustria, música popular é Mozart. E aí fica o grande questionamento. Qual é o nosso problema? Qual é o teu problema? Porque a tua música vai depender do teu nível cultural, do teu nível educacional, dos interesses que você tem. Uma pessoa que passa o dia inteiro em redes sociais fazendo fofoca e não tem nem tempo para ler um livro, eu já sei dizer, por essa pessoa, qual que é o tipo de música que ela ouve e qual vai ser a música popular da região onde essa pessoa vive. É essa música que a gente ouve nas rádios hoje. Música que pode até render comercialmente algo, por quê? Porque não mexe com miolo nenhum, né? E mexe meramente com a sensualização do ser humano. Você coloca uma cantora que é submetida a algumas plásticas, coloca um shorts que parece um cinto, uma blusa que tem um decote que vai até o umbigo e fica fazendo qualquer dança do tipo que for, acho que eu não preciso entrar em mais nenhum detalhe, cantando uma musiquinha que a gente nem entende a letra, com aquela batida, estilo batistaca, que beleza há nisso, que permanência há nisso, o que de clássico há nisso. Quando a gente ouve uma sinfonia de Beethoven, imagina o trabalho que um Beethoven, com tudo que sofreu e surdo, não teve para compor o que é uma catarse, com uma nona sinfonia, a Ode à Alegria. Vejam que é a Ode à Alegria, o trecho central.
Vejam o que é a fantasia coral para piano, orquestra e coro de Beethoven. O que esse homem não teve de trabalho para compor. E veja quais são as músicas que hoje as rádios tocam. São músicas que você aperta um botão com um sintetizador, coloca uma letra que muitas vezes dá vergonha de você cantar, se você está na frente da tua mãe. Se você tem um pouquinho de bom senso e de amor próprio, algumas letras não dá para cantar quando você está na presença da tua mãe, né? Esse é o nosso grande problema. Então, não existe oposição entre música popular e música de concerto. Há pessoas que descansam. Um amigo meu me dizia, Álvaro, eu não consigo passar de uma semana para outra, eu não consigo. Pode ser um problema que eu tenha, pode ser que eu tenha que ir a um psiquiatra, um psicólogo, o que for. Mas eu não consigo entrar numa outra semana sem ouvir inteira a 7ª Sinfonia em Lá maior de Beethoven. Eu não posso começar outra semana sem meu oxigênio. Ali eu faço toda a minha terapia. Impressionante, né? Então veja, a música de concerto ela é uma música de ouvir. Ela não é música de fundo, não é música de supermercado. Está tocando a música ali, você vai fazendo umas compras, ouvindo um Mozart. Não, não é isso. É música de ouvir. Quando você vai ler algum livro que seja um clássico, você lê e você presta atenção, porque a partir daquela leitura você está aprendendo, você está absorvendo conceitos que vão te transformar para a vida. Diferentemente se você está lendo essas revistas de fofoca, que em cada página você tem 50 gravuras e tem só o nome da fulaninha que começou a namorar com o ciclaninho. O que isso te agrega? Para onde que isso te leva? E a fulaninha que começou a namorar o ciclaninho, amanhã já vai estar namorando um outro fulaninho. E depois de amanhã, um terceiro. Você vai fazer o quê? Vai acompanhar todos esses namoricos? Aí me faz lembrar aquela música, Estava à Toa na Vida. E a banda passou. Triste seria se fosse passando o tempo e quando a gente vai ganhando mais idade, mais experiência, fica mais gritante, fica mais exposto esse despreparo intelectual, esse despreparo até humano que muitas pessoas têm. É triste quando você vê uma pessoa já com uma idade madura, com 2, 3, 4 ideias super vagas e mal articuladas sobre qualquer coisa. E como a ignorância é atrevida, e é atrevida mesmo, essas são as pessoas que mais palpite dão sobre tudo. Você entra em redes sociais, você vê essas pessoas conversando sobre tudo e falando sobre tudo que você puder imaginar. Eu me diverti bastante quando entrando num supermercado próximo daqui. Ontem, eu vi 2 pessoas, funcionários, sentados, fazia muito calor, 3 horas da tarde, sentados, discutindo como resolver o problema do país. Eles tinham a solução. Eu falei, como é que pode? Interessante. Não, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... E eu pensei, puxa vida, se essas pessoas de fato tivessem um preparo para resolver o problema de uma nação inteira, muito provavelmente eles não estariam trabalhando no que eles trabalham e não estariam 3 horas da tarde sentados no chão. Para vocês verem que são essas pessoas as que mais palpite dão. Ah, mas a música de concerto, essa música, ela é elitista. É uma música de gente rica. Isso também não é verdade. Isso também não é verdade. Eu contei para vocês agora, de uma maneira muito transparente, que por um motivo, como que eu posso dizer assim, de condições, de circunstancial, a música acontecia dentro da casa das pessoas. E para acontecer dentro da casa dessa pessoa, essa pessoa tinha que ter uma sala grande. E se ela tinha uma casa grande com uma sala grande, é porque o poder aquisitivo dessa pessoa era talvez maior. E quem seriam os convidados dessa pessoa de posses? Talvez outras pessoas de posse. Mas foi um problema de gênese. Hoje não é assim. Não é. Infelizmente, há concertos onde a bilheteria cobra R$10. Isso é menos do que um pacote de pipoca quando você vai assistir um filme no cinema. E quando você vai no cinema, algumas vezes você paga R$40, R$50. E basta um concerto numa sala charmosa cobrar os mesmos R$40, R$50,
Essas pessoas, as despreparadas, dizem, tá vendo? Olha aí, ó, é música de gente rica. Mas, criatura, você para ir no estádio de futebol, onde você jogou a latinha de cerveja na cabeça do cara que estava na tua frente, você pagou muito mais. O que é elitismo? O que é elitismo? E quem que disse que sensibilidade está relacionado com classe social? Então a gente vê como não se sustenta esse tipo de argumentação dessas pessoas que vêm, nessa nossa conversa que nós tivemos, na música de concerto e tantas possibilidades, né, de encantamento, porque eu digo, garanto para vocês, ouvir essa música vicia. Vicia. Quando você começa, faz parte da natureza humana, a ganhar uma coisa positiva na tua vida, por exemplo, o hábito da leitura. Você começa a ganhar o hábito da leitura. Você lê um livro, lê 2 livros, lê 3. Chega um momento, quando você tem esse hábito e você acaba um livro, você fala, bom, qual é o próximo que eu vou ler? E se passam 2, 3 dias sem você ter um livro na mão para começar a ler, começa a te bater um comichão. É assim, o que eu posso fazer? É assim que você é. Uma pessoa que, por exemplo, resiste a fazer atividade física. E precisa, mas resiste. Aí ela faz aquele esforço, que no começo é um esforço medonho, e vai lá e coloca o moletom e o tênis, e vai na academia, 1, 2... Bom, hoje eu conheço pessoas que estão exatamente na situação oposta, porque vão com regularidade a uma atividade física, se por algum motivo elas não podem ir àquela atividade física naquele dia, o que acontece com essas pessoas? Se sentem pesadas, ficam mal-humoradas, elas precisam da atividade física. Que bom que elas precisam de coisa boa. Agora, a questão é, o que você tem precisado? O que você tem buscado? Né? O que você tem feito com o teu tempo? Esse é o grande questionamento. Essa música, ela vicia, mas mais do que viciar, vício, né? Eu diria que essa música virtua. Né? A virtude vem até do radical virtus, vir, homem, torna-te homem. A virtude é aquilo que nos faz mais homens. Né? É bonito ver uma pessoa que tem o hábito de falar a verdade, é muito bonito isso. E é tão bonito que quando uma pessoa tem o hábito de ser sincera e sempre falar a verdade, quando ela mente, todo mundo percebe. Né? Percebe. Né? A pessoa não consegue mentir, muitos de vocês conhecem isso. Ela não consegue, uma criança, pela simplicidade, pela pureza, pela verdade dela, uma criança não mente. Não mente. Pega uma criancinha de 2, 3 anos, ela não mente. E ela tem um sentido da virtude tão forte dentro dela. E como é apavorante, né, e preocupante essa situação de pessoas que, pelo fato de não estarem em busca do que os eleva, daquilo que os enleva, dos clássicos, da transcendência, enfim, mas estão justamente buscando o contrário, essas pessoas vão se calejando, né, em todos os sentidos, até tal ponto que vem uma cantora rebolando e chamam aquilo de música. Você fala, como é que pode? Né? Será que essas pessoas não percebem que aquele batistaca que está de fundo é simplesmente um pretexto para aquela menininha sensualizar e vender, mexendo com os instintos das pessoas? Que arte existe nisso? Que enriquecimento existe nisso? Você vê manifestações musicais hoje sendo expostas, onde você vê meninas, né, com 12, 13 anos engravidando. Né? Justamente pelo tipo de dança que aquela música proposta conduziu. Isso acontece. Isso acontece. Assim como acontece de uma pessoa ouvir algum outro tipo de música, não vou dizer, tá? Se é clássica, não vou dizer nada, não vou colocar nenhum adjetivo. Ouvir uma outra música e sair transformada. Como eu contei para vocês, daquela pessoa que me perguntou, depois de um concerto, o que eu preciso fazer para mudar? Esse tipo de autocrítica não surge em algumas manifestações bem deprimentes e que expõem a podridão da natureza humana, na sua pequenez mais explícita. Dá dó, é muito triste, né? Você vê um país, por exemplo, como o meu, o Brasil, que a gente ama e que a gente quer o melhor para ele, quer que dê certo, né? Você vê assim, parece que uma força
tão explícita, não sei com qual intenção, de justamente querer estragar o ser humano. Em vez de valorizar o que é o nobre, em vez de salientar o que é o positivo, em vez de ser propositivo para o bem, parece que a pessoa quer explorar e propor aquilo que destrói, né? É muito triste isso, né? Mas existe uma esperança, né? Dostoiévski, e eu concordo com ele afirmou que o mundo seria redimido pela beleza. O mundo será redimido pela beleza. A beleza redimirá o mundo. E eu acredito nisso, né? A beleza pode te transformar, a beleza pode te conduzir por um caminho que talvez você nem mesmo pensasse que um dia pudesse chegar. Mas para isso, você tem que se expor. Vale a pena. Compre essa briga, conheça os clássicos, escute música de verdade. Música, nem vou dizer de verdade, escute música. Faça o esforço de se desintoxicar, uma espécie de atitude detox, né? Desse tipo de manifestação menor, que é tão proposta por motivos comerciais, e dê um mergulhão naquilo que pode te fazer uma pessoa muito mais feliz. Eu te garanto que isso vai acontecer. Tá bom? Fica o meu abraço para vocês e sucesso! Bom, depois de todas essas considerações que nós fizemos juntos, onde eu abri meu coração para vocês, eu só posso desejar para vocês que vocês, através dessa música, sejam muito felizes. Conheçam essa música, aprofundem, transformem-se, mas sem preconceito, sem medo de ser feliz. Conheçam, desbravem. Entrem nesse mundo para se perder mesmo, para se perder. E se vocês se perderem, baseados nessa sementinha que eu joguei hoje, certamente, assim eu espero, ela vai virar uma árvore bem frondosa e quando você menos perceber, você vai estar se acalentando debaixo da sombra que você mesmo criou, porque você regou. É isso que eu desejo para vocês. Muito sucesso e um abraço sinfônico.